Glórias a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor nessa hora. Tem como título: o espírito mundano causa dissensão nas igrejas. Versículo 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com manjar, porque ainda não podieis, e nem tão poucos agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque, dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo serão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Amém? Somente até aí, meus amados irmãos. Senhor Jesus, fala conosco através da tua palavra, meu Deus. Que não venha ser carne nem sangue, mas que venha ser o teu Espírito. Que eu diminua e que o Senhor cresça, e que teu nome venha ser glorificado por todas as partes, em tribos, línguas e nações. Que o teu nome, Senhor, venha ser glorificado sobre toda a terra, em nome de Jesus. Fala conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. O apóstolo Paulo, meus irmãos, escrevendo essa carta aos Coríntios, ele vai exortar os irmãos acerca de algumas coisas que estavam acontecendo na igreja. O título diz que o espírito mundano causava dissensão. Os crentes de Coríntios ainda não tinham adquirido crescimento na fé, ainda não tinham adquirido crescimento na sua vida espiritual. Eles caminhavam como meninos, eles estavam ainda alimentados por leite, eles estavam ainda na sua vida como carnais ainda, crendo nas coisas em que o mundo cria e fazendo aquilo que o mundo também fazia. Eles ainda não tinham adquirido o crescimento do Senhor. Ele disse: olha, como o leite eu vos criei. E o leite, meus irmãos, é o alimento básico da criança nos seus primeiros dias de vida. O leite é algo que é acrescentado à dieta das crianças, porque elas ainda não têm condições, o seu organismo ainda não pode processar alimentos mais sólidos, de substâncias mais concentradas. Por isso é usado o leite para alimentar as crianças. E aqueles crentes de Coríntios, o apóstolo Paulo faz uma comparação a meninos em Cristo, a pessoas que eram iniciantes na fé. Em um outro texto que não me recordo na memória agora, o apóstolo Paulo vai dizer: vocês já deviam ser mestres, mas no entanto vocês ainda não sabem quase nada. Porque aquele povo, meus irmãos, eles ainda estavam aprendendo as doutrinas do Senhor de uma forma superficial, de uma forma que não era tão profunda. Por um motivo, eles ainda não tinham condições de compreender. Por isso Paulo ainda não tinha ensinado a eles as principais doutrinas, ainda não tinha ensinado as excelências da profundidade da palavra de Deus, porque eles não tinham condições de receber. Ele diz: olha, vocês não podiam receber e ainda agora não pode. Sabe por quê? Porque eles ainda não tinham crescido na fé, eles ainda andavam segundo a carne. A Bíblia vai dizer que havia no meio daquele povo dissensões, contendas e invejas. E nós sabemos, segundo o livro de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 19, que esses sentimentos são obras da carne. Então, aqueles crentes ainda eram carnais, porque eles praticavam essas coisas. E ainda do mais, o que tinha de mais difícil ainda no meio daqueles crentes de Coríntios, a fé deles estava espelhada em homens. A
A fé deles estava firmada em homens. Um dizia, eu sou de Paulo. O outro não, então nós não somos do mesmo barco, porque eu sou de Apolo. Cada um pensava de uma maneira e tinha a sua fé firmada em um homem. E todas as vezes que eu e você firmar nossa fé, firmar nossa esperança em um homem, nós estamos mais próximos de cair do que nunca, porque os homens são falhos. Então,